A manchete é: Polícia Federal abre inquéritos para investigar a CPI da Covid. Olha, se você me dissesse que a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal não é exatamente uma novidade, eu teria de dar o braço a torcer, eu precisaria concordar com você imediatamente, porque eu, como você, eu também lembro daquela fatídica reunião ministerial em que o Bolsonaro diz, para além de qualquer dúvida, que como presidente da República ele poderia interferir em tudo, de bancos até a PF. Nos bancos eu falo com o Paulo Guedes, se tiver que interferir. Nunca tive problema com zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, tenho a PF que não me dá informações. Também seria difícil de esquecer o ridículo do que veio depois. Eu tô falando do presidente da República argumentando que nunca falou em Polícia Federal. Falou em PF. Presidente, há 2 dias o senhor falou textualmente pra gente, do alto da rampa do Planalto, que o senhor não citava a Polícia Federal no vídeo. Por que a transcrição traz a Polícia Federal e o senhor... A palavra PF, 2 letras, PF. É Polícia Federal. Ô, cara... Então tá, interferência de Bolsonaro na Polícia Federal não é novidade, mas acontece que naqueles dias a interferência na PF era para garantir que os filhos dele não fossem investigados. A ideia era conhecer e boicotar inquéritos que pudessem prejudicar a prole. O objetivo era salvar a pele dos rebentos. Isso é ruim, mas de uns tempos pra cá ficou bem pior. A Polícia Federal começou a ser usada para caçar os dissidentes do bolsonarismo. Isso depois que o ritual do aparelhamento se consumou. Só para contextualizar, dá uma breve olhada no que aconteceu em março desse ano. Olha lá. Por mensagem contra Bolsonaro, 25 pessoas são intimadas pela PF, suponho que seja a Polícia Federal, né? Em Uberlândia. E aí vamos direto para a reportagem. A Polícia Federal intimou 25 pessoas em Uberlândia, Minas Gerais, por compartilhar em redes sociais uma mensagem contrária ao presidente Jair Bolsonaro. O autor da mensagem original foi detido horas depois de fazer a publicação na internet. O homem passou um dia na prisão e foi solto para responder ao processo em liberdade. A PF abriu inquérito com base na LSN, que é a Lei de Segurança Nacional. O caso começou em 4 de março, quando no Twitter o estudante João Reginaldo Júnior, de 24 anos, publicou: "Gente, Bolsonaro em Uberlândia amanhã. Alguém fecha virar herói nacional?" Ele foi preso em flagrante pela publicação às 22 horas do mesmo dia em sua casa. Eficiência, hein? No mesmo dia. Segundo os policiais, ele estava sendo investigado por possível crime contra a segurança nacional. Deu para entender, a Polícia Federal não foi atrás do cara que escreveu a mensagem. Não foi só isso. Ela também foi atrás das pessoas que retuitaram a frase. E se isso não indica um uso político da instituição, então fica aí com a notícia do dia 4 de agosto. Polícia Federal abre inquérito para apurar vazamento de depoimentos sigilosos enviados à CPI da Covid. E mais uma vez, vamos direto para o texto que é o melhor que a gente faz. A Polícia Federal determinou a abertura de inquérito para apurar vazamento de depoimentos sigilosos enviados à Polícia Federal à CPI da Covid. Esses depoimentos faziam parte de 2 investigações em andamento na Polícia Federal. Uma sobre suspeita de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro e outra sobre compra da vacina Covaxin. Quando o Globo soltou essa reportagem, estava rolando uma sessão da CPI da Covid. Estavam ouvindo lá o coronel Marcelo Blanco. Só que aí a sessão foi interrompida prontamente pelo Contarato para falar disso aí. Posso ter feito uma avaliação equivocada? Até posso. Mas... Senhor presidente, eu queria só aqui fazer um alerta, porque eu fico muito triste quando eu vejo o presidente da República utilizando a Polícia Federal como instrumento para tentar coibir e intimidar essa comissão parlamentar de inquérito. Por exemplo, chegou ao meu conhecimento de que a Polícia Federal vai instaurar um inquérito para apurar possível vazamento da CPI. Presidente, Nós temos que dar um basta nisso, isso é inadmissível. Nós não podemos permitir isso. Aí na sequência vem Randolph para mostrar ou para relembrar que a coisa é bem pior do que parece. A notícia que o senador Fabiano alerta ainda há pouco acabou de ser noticiado no jornal O Globo, com o seguinte manchete: PF abre inquérito para apurar vazamento de depoimentos sigilosos enviados à CPI da Covid. Senhor presidente, a Polícia Federal não abriu inquérito no caso Precisa. Só abriu inquérito 4 meses depois, com a ocorrência dessa comissão parlamentar de inquérito. Senhor presidente, a Polícia Federal manda para cá depoimentos incompletos.
depoimentos com suspeitas de edição, conforme foi denunciado aqui pelo senador Rogério Carvalho. Ele não estava de zoeira quando disse que a Polícia Federal edita o material que manda para a CPI, não. No caso mais grotesco, divulgado pelo Metrópolis, fala-se de um vídeo em que o Pazuello teve sua fala cortada pela metade, cortada bem quando o ministro ou ex-ministro começaria a falar do presidente da República e do deputado Luiz Miranda, aquele que denunciou o escândalo lá da Covaxin superfaturada. Então, quando você soma todo esse histórico, quando você compreende todo o contexto, aí você percebe que o Randolph até que estava pouco pistola, dada a gravidade da coisa. Eles tenham claro, essa daqui, como já foi dito uma vez nessa comissão, nós ainda acreditamos que tem juízes em Brasília, como na Alemanha ainda se acreditava que tinha juízes em Berlim. Quando na Alemanha dos anos 30 e 40 ainda se acreditava que tinha juízes em Berlim. Ainda tem juízes em Brasília. Essa insistência autoritária não prosperará. Não terá ninguém dessa CPI que será intimidado. Já disse uma vez, senhor presidente, não mandem notinhas para cá, não podem castigar nas milícias digitais, pode fazer as milícias reais atuarem, pode querer agora transformar a honrosa Polícia Federal em polícia política, não nos intimidarão. Essa investigação vai descobrir quem foram os responsáveis pela roubalheira que condenou 558 mil brasileiros, mais de 500 mil à morte, roubalheira no Ministério da Saúde. Então, senhor presidente, que esta comissão parlamentar de inquérito notifique, comunique à presidência do Congresso Nacional, para que sejam tomadas as providências devidas contra o senhor ministro da Justiça, contra o diretor-geral da Polícia Federal, por ferir o artigo 4º da Lei 1572 de 1952, que diz, constitui crime tentar intimidar, tentar impedir o funcionamento de comissões parlamentares de inquérito. E olha, não é só a Polícia Federal, não. As Forças Armadas também entraram na jogada, lembra? O ministro da Defesa, o Braga Neto, mandou uma notinha lá ameaçando o golpe só porque o Omar Aziz, coitado, cheio de dedos, cheio de cautela, ele ousou falar de uma tal banda podre das Forças Armadas. Uma defesa dos bons militares, dos bons homens das Forças Armadas, principalmente que trabalham no meu estado. O ministro Braga Neto capitaneou uma nota contra mim. Capitaneou uma nota contra mim. Num forte indício de me intimidar. E eu disse que eu não vou ser intimidado, não tenho mais idade para ser intimidado. E o bolsonarismo também usa assim de outros expedientes, um pouco mais toscos, um pouco mais físicos, para tentar intimidar a comissão. Na mesma sessão em que a CPI descobriu que estava sendo investigada pela Polícia Federal, nessa mesma sessão aí, apareceu um deputado para tentar tumultuar a coisa toda lá. Só um minutinho. Deputado, algum problema? Vossa Excelência aqui gravou um vídeo se referindo à CPI. O problema é que Vossa Excelência praticou ainda há pouco um ato de desacato a essa comissão. O senhor pode se identificar, por favor? Qual a autoridade sua para isso aqui? O senhor não pode desrespeitar essa comissão parlamentar de inquérito, não pode atuar dessa forma, e eu pedirei para as seguranças daqui do Senado tomar as devidas providências em relação a Vossa Excelência. Por gentileza, a segurança a Polícia Legislativa para tomar as providências. O senhor pode se identificar? Já me identifiquei. Eu quero pedir para a Polícia Legislativa autuar este parlamentar. Continua o modus operandi do governo. Qual sua relação com o senhor Guilherme? Só um minuto, senhor relator. Por favor. O depoente está pedindo 5 minutos do seu banheiro. Suspenso por 5 minutos. Eu queria pedir até aos colegas do governo
para conterem os parlamentares da base de apoio com medidas desse tipo. Isso aqui é uma assinte a essa comissão parlamentar de inquérito. Randolph, não generalize. Vamos... Ele é liderado por Vossa Excelência, senhor Fernando Bezerra. Certamente que não. Ele é liderado por Vossa Excelência. líder do governo no Senado Federal. Não faça essa Ele é liderado por essa... Então, Vossa Excelência não precisa fazer... Então faça o contato com a liderança do governo no Congresso Nacional. Farei. Este deputado federal aqui veio aqui insultar essa comissão parlamentar de inquérito. Com qual eu me solidarizo e concordo. A baderna e a birra do deputado Juninho, o deputado Juninho, essa baderna e essa birra aí, tudo isso pode acontecer de novo e ok. Ilustra sim como o governo age, mostra bem o que é o bolsonarismo, mas assim, é patético demais para oferecer um risco real para a democracia, vai. Já o uso político da Polícia Federal, somado às Forças Armadas, ameaçando o Estado Democrático de Direito dia sim e dia também, isso tudo sim. É uma ameaça real, é um problema muito sério e é maior que a CPI e que seus senadores. Na verdade, é uma interferência sobre um poder, é a quebra da harmonia e da autonomia e da independência entre os poderes e, acima de tudo, uma tentativa de intimidação, não é, dessa comissão parlamentar de inquérito. Então, eu quero dizer que tenho integral acordo com as manifestações que foram feitas aqui e também com essa medida, esse procedimento que nós precisamos efetivamente tomar. A luta que se estabelece hoje no nosso país é a luta entre a preservação do Estado de Direito e a implantação de um Estado autoritário. A sessão terminou com a CPI avisando que vai pedir para a Advocacia do Senado buscar o STF para perguntar se esses inquéritos abertos contra a CPI são de fato ilegais ou não. É uma decisão e tanto essa que o Supremo Tribunal Federal vai ter que tomar. Vai ser tenso. E quanto mais a CPI se aproximar da corrupção fardada, mais a tensão vai aumentar. Infelizmente, não há estabilidade à vista no Brasil. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.